Nós estávamos estudando no cursão essa manhã a respeito da fé, verdades, alimentos e inimigos da fé. O que nós sabemos hoje, amado, é que a dúvida, ela é inimiga da fé hoje. Ou você tem certeza daquilo ou você não tem. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 e 10. Quando nós vemos o que é preciso para ser salvo, e eu chamo a sua atenção para isso, porque se existe uma salvação, aonde o Pai enviou o seu Filho, seu único Filho, e diante desse envio divino que Deus fez por nós, qual é a conclusão que nós chegamos? A conclusão é que eu por si só, eu não consigo alcançar a salvação. Então foi necessário Deus descer, amém? Foi necessário Deus descer, mas não somente descer. Um Deus eterno, um Deus vivo e um Deus que jamais havia, Ele nunca havia experimentado a morte. Ele teve que aprender a morrer. Você aprendeu a andar de bicicleta? Foi fácil ou foi difícil? Eu lembro-me o dia que eu estava com meu sobrinho Bruno, e eu falei para ele: vou te ensinar a andar de bicicleta. E ele começou todo inseguro, e foi ganhando forma, e se tornou o rei da bicicleta. De repente ele disse: eu vou descer aquela rampa. Eu falei: rapaz, que confiança, hein? E aí na hora que ele desceu a rampa, ele não tinha aprendido a frear ainda, e tinha um ônibus parado na frente dele. Ainda bem que estava parado, mas aí já viu. Ele estava aprendendo algo novo, e quando você aprende, existe um grau de desafio. No caso de Jesus, ele estava aprendendo a morrer, por mim e por você, a experimentar a morte. Mas o que isso nos ensina? Ensina que depende de Deus. Quando se fala de salvação, depende de Deus. E se dependesse de mim e de você, nós falharíamos, amém? Vamos supor que nunca nós fomos salvos, não alcançamos a salvação ainda. De repente precisávamos alcançar a salvação. Alcançar a salvação sozinho pela primeira vez seria fácil ou difícil? Difícil. Por quê? Porque nunca fizemos isso antes, amém? Então o grau seria dificílimo, e colocar nessa base nós entenderíamos que muitos ficariam de fora. A palavra de Deus diz que não muitos, mas ela chegou a uma conclusão: não existe um justo sequer. Ninguém conseguiu. Mas olha o que diz esse versículo. Ele diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para... Volta um versículo. E isso me chama muita atenção, amados. Eu já comentei momentos anteriores. Mas o que ele diz aqui? Ele diz: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor, amém? E se com o teu coração você creres. Deixa eu te dizer algo. Se for depender da sua confissão para você ser salvo, você corre o risco de estar de fora. Nós entendemos e estudamos durante semanas, talvez anos já aqui, que a base é crer, amém? Crer. Mas quando nós olhamos esse versículo, nós vemos ali o confessar. E o que significa confessar? Quando você vai para o original, você entende que o confessar, ele é concordar. E a pergunta é: você concorda que Jesus morreu na cruz por você?
Se você creu já, significa que você já está em concordância, amém? Então não depende de um ato seu para ser salvo, um ato de confessar, mas é o crer, é o concordar. Tanto o crer quanto o confessar, eles estão amalgamados, ele é um só, na base daquilo que ele fez, não nós fazendo para ele, amém? E aí nós entendemos o que é preciso para ser salvo. É preciso crer em Jesus. Basta crer em Jesus. A salvação é pela graça. A salvação é um presente de Deus para você, amém? E aí nós quebramos a primeira falsa crença, talvez uma primeira mentira que nos ensinaram a respeito de salvação, onde você tentava e continuava incrédula, com dúvida a respeito do quão abençoado você é ou não. No segundo dia nós falamos, a salvação é eterna, que para mim também muito precioso. E por que é precioso? Porque muitos ensinam também que a salvação não é eterna, mas ela é temporal. Então você recebeu ela hoje, mas olha lá, porque dependendo do que você fizer, você pode perder ela. Então fica atento, porque ele vai voltar, e ninguém sabe a hora que ele vai voltar. Vigia, irmão. Vigia, você viu o que você fez, irmão? Vigia. Aí você, meu Deus, perdi, estou ferrado. Vai dar tudo errado, tá? Já era, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, mas eu quero te dizer algo, tem jeito sim. Sabe aquela escorregada que você deu, aquele erro que você cometeu? Deus continua te amando ao máximo, porque existe sangue de Jesus sobre a sua vida. O Pai olha para você hoje e diz: nada mudou, filho. Nada mudou. O amor que eu tenho por você, nada mudou. Quem é pai e mãe sabe. Eu lembro o primeiro dia que eu enfrentei a minha mãe, né? Enfrentei mesmo, assim. Foi tipo uma enfrentada que nunca mais aconteceu. Mas ela veio e falou algo para mim, eu já estava assim meio grande, eu falei: isso aí agora vai acabar. E eu falei: parece boba. Ela falou: quê? Você não disse isso? Eu falei: disse. Ela falou: o que você disse? Repete. E aí eu: repete para você ver. Eu respirei. Você parece, bem na minha boca. Eu caí dentro do banheiro, falei: meu Deus, que burrada que eu fiz. Para que isso, né? Para que eu fui caçar esse assunto? Mas sabe a certeza que eu tinha no dia seguinte? A certeza do dia era que estava doendo muito. Mas a certeza do dia seguinte é que ela continuava me amando. Desrespeitei, afrontei, tentei ali falar: esse espaço é meu. Mas o amor dela continuava por mim. E quando nós olhamos para o nosso papai, amados, diante daquilo que ele fez, do precioso sangue dele, Deus, ele nem diz mais: repete, faz de novo para eu ver. Ele não diz isso porque ele não vê isso. A palavra de Deus diz que o pecado ele foi aniquilado. Nós conversamos sobre pecado ainda. Nós discutimos: fulano fez isso, fez aquilo, errou, escorregou. Olha o que está fazendo, está se lambuzando, tá? A gente conversa sobre isso, mas no reino de Deus, o sangue de Jesus é uma oferta suficiente, amém? Suficiente, não vê. Os olhos do Pai não vê, tem Cristo. É filho, tem uma nova natureza. O Pai não vê mais. O Pai corre na direção, abraça, abençoa, coloca o anel no dedo, a sandália no pé e fala: vamos festejar. É isso. O Pai hoje olha para você sorrindo, um Deus feliz.
Então quando se fala para salvação eterna, por que ela é eterna? Porque você recebeu o sangue. Um único sacrifício, não é 1, 2, 3 sacrifícios, é um único sacrifício para você. Ele morreu por você. E nós vemos isso na palavra de Deus, nessa salvação eterna, que está lá em Romanos. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Romanos 6, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Não é a vida temporal. O dom gratuito de Deus é uma vida pelo momento em que você fizer algo. Não é isso, é um dom de Deus, é um presente de Deus para com a eternidade. É isso que você recebe. Mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? O que aconteceu aqui para com essa eternidade? Deus olhou para mim, olhou para você e falou: está doendo. Você falou: tá doendo, estou sofrendo. Está difícil, tá. Cadê os sonhos? Não tem mais sonhos, não sonho mais. Não sonho mais nada, esquece tudo, não quero saber mais de nada. Cadê os planos? Não existe plano. Esperança? Estou pensando em tirar minha vida, não tem mais esperança. Sofrimento, dor, vícios, pela sociedade moralmente dizendo, condenando, está tudo errado, não é desse jeito. E aí Jesus vem e pergunta: quer fazer uma troca? Troca? Como assim? Você me dá tudo isso aí que você tem, e eu te dou uma fonte de água viva. Eu te dou esperança. Eu restituo os seus sonhos. Eu vou trazer um plano tão perfeito para a tua vida, de dentro para fora. Eu te dou uma garantia na minha escritura que você vai voltar a sorrir. Sabe a falta de paz que você tem? Eu te garanto também a paz. Eu te garanto a alegria. Eu te garanto a vida para ser vivida. Quer trocar comigo? E a nossa base é simplesmente dizer sim, eu creio nisso. Mas aonde aconteceu essa troca? No Calvário. Jesus não tinha pecado, não tinha falhas, não tinha mágoas, não tinha remorsos, não tinha sentimentos e lembranças ruins com ele. Mas ele marcou um dia especial. E mesmo sem ter pecado, sem cometer pecado, sem pensar em pecado, ele se tornou pecado. E nós, mesmo sem ter um ato de justiça sequer, recebemos a troca no Calvário e nos tornamos justos, justificados diante do Pai. E aquele que justificou, ele disse: quer saber mais? Eu vou ser o seu advogado fiel, e eu vou te defender junto ao Pai. Eu vou te defender junto a qualquer acusação que diga o contrário, porque eu recebi no meu corpo, na minha carne, e hoje é o memorial que nós fazemos aqui. Toda a tristeza, todo o choro, toda a dor, todo o sentimento de vingança, eu recebi na cruz, por você. E diante dessa verdade que está lá em João, coloca para nós João capítulo 5, versículo 24. É impossível olhar para a palavra de Deus e dizer: a salvação ela é temporal,
A salvação ela tem um tempo para acabar, é só um pouquinho, é só um mês. É um mês que você estava com a corda toda, sabe agora que você está meio desanimadinho? Agora acabou a salvação. Você não acabou. Não acabou. João 5:24 diz: na verdade, sabe o que é isso na verdade? É muita verdade, amém? Muita verdade. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra. Lá em João está escrito que o verbo se fez carne, que habitou entre nós. Nós te louvamos esta noite, Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por aquilo que é em nós hoje, pelo Espírito que habita em nós, Senhor, e nos dá esperança, aleluia. Nós não desejamos andar por vista, mas nós cremos nas tuas promessas. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Você tem, ninguém pode tirar de você, ninguém. Pode vir um assaltante, entrar na minha casa, levar tudo, meus utensílios, meu carro, pode tirar tudo, mas ninguém tira isso de mim. Tem a vida eterna e não entrará em... Não está escrito e de vez em quando não entrará em condenação, está dizendo em não, definitivamente não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, aleluia. E aí vem aquela coisa dizendo que não vai perder, irmão, você tem que ter um comportamento. Jesus sabe que o comportamento é posterior a todas as coisas. Primeiro você planta uma semente, e depois dessa semente ser regada, ela dá frutos, amém? Ela dá frutos. O que o Senhor nos orienta? Primeiro eu me relaciono com a pessoa, depois a gente se ama, eu e minha esposa se amamos, e depois veio frutos disso. Frutos do amor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que é uma obra maravilhosa, exatamente isso, maravilhosa, e é o que diz no dia 3, uma obra maravilhosa. E por que diz que é uma obra maravilhosa? Porque também muitos dizem, amados, muitos dizem que você começa em Cristo Jesus, e agora que você está em Cristo Jesus, agora as coisas precisam mudar para você. Muitos dizem que agora você precisa fingir ser uma pessoa que você não é ainda, exteriormente, porque internamente você já tem a identidade de filho, você já tem o DNA do sangue de Deus, você já tem a natureza divina, interiormente, mas não de maneira exterior. Mas muitos acham que após receber Jesus, o exterior tem que mudar de imediato. Existe um livro que nós vamos receber na conferência, algumas pessoas vão receber, outras irão comprar. Mas ele fala justamente disso, do quê? Fala a respeito de que tem pessoas que usam o batismo para dizer, só tomou um banho de piscina, não mudou nada, olha lá. Está olhando para a vestimenta, está olhando ainda para o comportamento, não entendeu a obra maravilhosa de Jesus, e tira Jesus do começo e leva Jesus para o final, e diz, agora pega Jesus, agora você precisa se transformar como Jesus, agora você precisa. E quando nós olhamos a palavra de Deus diz que nós somos primogênitos. Me desculpa, que Jesus é primogênito.
e que nós somos os irmãos que viriam após Jesus, amém? E muitos pegam esse versículo e diz que agora você deve se comportar como seu irmão, sendo que aquele versículo não está dizendo de comportamento, ele está dizendo primogênito, o único filho de Deus, o único com natureza de Deus. E agora nós somos irmãos. Irmãos por quê? É porque Jesus comia com a mão esquerda? Não, é porque ele tem a natureza do Pai, e agora nós temos também. Não tem a ver com comportamento, e porque as pessoas levam para o comportamento, porque é o que aprendeu quando era pequenininho em casa, é porque é o que os pais ensinam aos filhos, é a maneira como nós educamos as famílias, é a maneira como a conduta é estabelecida hoje no Brasil, e a maneira como é feito. A gente acredita que Deus tem a ver com isso, acredita que o mover espiritual do reino de Deus tem a ver com isso, mas Jesus é muito maior do que isso. Uma boa educação a gente deixa para a política, e abençoa, e fala: é o Senhor que conduz isso, Pai. Quando se fala de cultura, de conduta, de moral, de educação, nós temos os nossos governantes hoje que se preocupam com isso, mas o que Jesus traz na sua obra maravilhosa é que nunca conseguiremos começar em Cristo e agora terminar por nós, dizer que nós alcançamos um padrão perfeito, um padrão excelente. Não, logicamente que na caminhada o seu caráter vai ser moldado, logicamente que na caminhada você não aprendeu com seus pais a assumir responsabilidades, mas na caminhada com Cristo você vai começar a assumir em algum momento, e isso vai trazer um pouquinho de desconforto. Nós entendemos que na caminhada nós vamos aprender algumas coisas exteriores que nos ajudam a se relacionar com as pessoas. Eu estava ouvindo recentemente a respeito do nosso país, e aí diante do nosso país estava questionando a previdência, e num cálculo matemático muito simples, essa pessoa pegou um assalariado de R$1.500 e calculou como se ele continuasse ganhando R$1.500 durante 40 anos. E aí eu te pergunto, um assalariado de R$1.500, ele consegue se tornar uma pessoa milionária? Sim ou não? Temos um sim, talvez uns não. Mas o que nós percebemos, e o que esse rapaz ele traz, ele diz: a nossa previdência ela está falida, porque se eu pego o INSS de um funcionário que é 30% do salário dele de 1.500, se eu pego 8% do fundo de garantia, que vai dar mais ou menos 500 e algumas coisas, ele recebe 1.500 e é depositado INSS, fundo de garantia, que nessa porcentagem dá mais ou menos 500 e alguma coisa. O que nós mais ouvimos é: vai lá ser carteira registrada, vai lá. Mas vai para onde você está falido? Porque você vai contribuir durante 40 anos o valor de 500 e alguma coisa, no decorrer de 40 anos você vai receber talvez 1.000 e alguma coisinha. Mas se você pegar esse dinheiro e falar: eu não quero depositar no INSS, eu não quero depositar no fundo de garantia, dá para mim, e eu faço uma aplicação no Tesouro Direto durante 40 anos, eu deposito R$500 por mês, eu vou ter R$2.300.000, depositando R$500 e fazendo aplicações seguras a longo prazo, R$2.300.000. Então quando se fala de governo, se fala: eu vou ficar discutindo com isso, amado. Não é mais fácil você pegar os seus 500 e falar: eu vou tocar isso aqui, daqui 40 anos eu tenho quanto? Você é milionário.
Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque na escola você não aprende matérias que deveria aprender, como educação financeira. Hoje nós tivemos no cursão, fala de finanças, fala de algo que nós temos buscado ensinar. Por quê? Porque nós vemos como valor. Quando a gente olha para o nosso sistema de estudo, de ensino, a gente não vê educação financeira, a gente não vê oratória, e a gente começa a perceber que nós, como seres humanos, nós precisamos disso, e a igreja, de certa forma exterior, ela traz isso para nós. Nós aprendemos a falar, nós aprendemos a se relacionar. Às vezes nós temos as primeiras oportunidades na cela que dá uma tremedeira que só Deus sabe, mas sai, e aquilo vai melhorando com o tempo. Então, exteriormente falando, a gente se torna pessoas mais educadas, sim ou não? Claro. Uma vez estava numa cela de jovens, e aí estava lá, e de repente, comida. Aí eu fui lá e falei, gente, tem outros, pega um, espera, pega outro. Evento point, né? O visitante tinha ficado sem comida. Então vamos ponderar isso. Mas o que aconteceu? Talvez ele não aprendeu em casa, ele estava aprendendo ali. Mas isso é o evangelho de Jesus? Não é o evangelho de Jesus. Isso é moral, isso é conduta. Amém? E nós precisamos discernir isso. Por quê? Porque a moral e a conduta acabam com o ser humano. Acaba. Receber moral, receber conduta, receber responsabilidade, o ser humano, ele fica fadigado com isso. Por isso que é necessário aprender a lidar com a vida. Amém? Com os desafios. Hoje a Eloá estava tomando coca, ela derrubou a coca. Falei, olha aqui. Ela olhou, falei, não chora. Ela, Falei, agora pega o pano e seca. Secou, pequenininha lá, do jeitinho dela. Aí eu fui secar do meu jeitinho também. A Gisele falou, pode parar, deixa que eu seco isso aí. Nem eu, nem a Eloá passou no teste de qualidade da esposa. Mas eu já estava ali delegando responsabilidades, aprendendo a lidar com o desafio. Mas isso é Jesus, sim ou não? Não, isso não é o evangelho de Jesus. Isso não é a doutrina de Jesus. Mas quando a gente fala de obra maravilhosa, é o que começou maravilhosamente em Jesus, termina de maneira maravilhosa em Jesus. A salvação começou em Cristo, vai terminar em quem? Em Cristo. Começa e termina nele. Eu quero ler o versículo com os irmãos, João 1,12. Olha onde começou a nossa história, em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então começou nele e terminou nele. Esse livro é tão precioso, amado, porque muitas vezes nós colocamos numa corrida onde que... E você precisa entender, você não é obrigado a estar aqui, você está aqui porque você quer. Eu quis vir, eu estou fazendo parte disso. O que o Robert testemunhou aqui? Eu vivia isso e de repente eu quero isso. Eu quero fazer parte disso, eu quero entregar minha filha ao Senhor. Isso é poderoso demais. E Jesus, ele não obriga ninguém, a obra é dele, realizada nele, mas nós temos essa condição, e hoje nós estamos aqui porque nós queremos, amém? O que é que você quer diante do Senhor? Viva! Viva! E aí nós vemos o quarto dia, a salvação é a porta para os vencedores. E aí nós vemos, diante da palavra de Deus, que quando eu sou salvo no Senhor Jesus Cristo, e você vai perceber isso, o que é vencedor? É você ver que existe muitas pessoas que aceitaram Cristo Jesus também, mas como é que andam a vida dessas pessoas? Difícil? Pode ser que a sua ande também, a minha também. Nós passamos por dificuldades. Nós passamos por momentos de pressões que aprendemos e temos que lidar. E que nos faz crescer, amém? Nos faz crescer.
Mas muitas vezes a vida de uma pessoa que aceitou Jesus é uma vida de derrota, uma vida de murmuração, de que tudo está errado, de nada acontece, de que dá certo para quem mora do outro lado da rua, porque para a minha vida eu estou condenado à desgraça aí. Mas pera lá, onde que está Jesus nessa história? Onde é que estão as promessas de Deus? Onde é que está a vida de Deus e abundante, os rios de Deus fluindo? Então nós entendemos e ensinamos, e a palavra de Deus revela como poder a salvação, e após a salvação você entende que você é filho, e como filho agora você tem herança, e juntamente com a herança agora você tem promessas para a sua vida, e juntamente com essas promessas você tem um Deus que te ama demais, e é poderoso, soberano, bendito, bem-vindo, e você começa a olhar para essa situação. Aí você olha para a sua fé e vê: a minha fé é tão pequena. Não, mas não tem a ver com a sua fé, tem a ver com o nome que está sob todo nome. Aleluia! Você começa a ver: mas eu sou tão falho. Não, mas não tem a ver contigo, tem a ver com aquele que foi exaltado e está à direita de Deus com as mãos estendidas, intercedendo por você. Eu não consigo orar, mas Ele está orando por você e não cessa, não dorme. Você deita para dormir, fecha seus olhinhos e Ele continua intercedendo pela sua casa, pela sua família. E aí você começa a entender: meu Deus, a salvação é a porta de entrada para os vencedores. Eu sou vencedor em Cristo Jesus. Paulo disse em certa ocasião: combati o bom combate, guardei a fé. Então como é que nós vemos a salvação? A salvação é o fim? Não, é o começo da nossa história em Cristo, o começo da nossa história para reinarmos em Cristo Jesus, amém? A palavra de Deus diz em Apocalipse 2,7, abre para nós, por favor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, amém? Ao que vencer. E como é que se vence? É guardando a fé. Mas o que é a fé? A fé é assim: eu não estou vendo nada, eu não estou enxergando nada, mas eu vou esperar, Senhor. Ah, como eu vou esperar. É assim que se vence. É você entender nas circunstâncias descontrárias, tudo aquilo que eu escuto, tudo aquilo que eu vejo, tudo ao meu redor está dizendo ao contrário, mas eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé nas tuas promessas, eu tenho fé o quão bom tu és, eu tenho fé, Senhor, e essa fé me leva para a sala do trono, me leva para a intimidade. Eu tenho fé no sangue de Jesus e sei que Ele morreu por mim, e por Ele morrer agora toda doença foi lançada fora, todo sofrimento foi lançado fora. Eu tenho fé. E a palavra de Deus diz que tem fé. A fé é esperar, é ter convicção e esperar. E a palavra de Deus diz também que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sabe o que acontece muitas vezes? É um momento de fé, mas a fé ela é colocada de lado. E no momento que se coloca a fé de lado, não espera no Senhor, e aí não renova as forças, e anda ali achando que poderia ter sido diferente. Poderia, sendo que o caminhar com Cristo não é esse. Caminhar com Cristo a salvação é a porta de entrada, para você viver uma vida e desfrutar dessa vida. No quinto dia diz a salvação e o reino, e aonde Paulo destaca, combati o bom combate, em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei combati o bom combate. Isso é maravilhoso. E qual que é o combate? Você precisa entender a proporção, amém?
Imagina que sai uma briga aqui agora, e a Rebeca que está ali no colinho da Gi, qual que é o combate dela? É ficar aqui, ó. Hã? Quem é que luta por nós? Quem é que intercede por nós? Quem é que defende nós? Quem desceu para nos dar todas as coisas? O combater o bom combate é você entender a posição que você está, é entender quem você é, o que você faz parte, que hoje você tem um pai, que hoje você faz parte de uma família que te protege, que te guarda, que te livra. O combater, amado, o bom combate é você entender, existe desconhecido para nós, é o que eu mais almejo no Senhor. Me leva, Senhor, para situações desconhecidas, inesperadas. Mas por que eu vou ficar pasmo? Olha isso, não, é o Senhor que está no comando de todas as coisas, é o Senhor que conduz todas as coisas. Eu creio no Senhor. Eu me lembro o dia que eu vim para cá, amados, e aí nós tínhamos algumas pessoas, eu sempre clamava ao Senhor na minha caminhada por líderes, sempre tive isso no meu coração, porque eu acredito que Deus colocou, e eu sempre almejava isso. E muitas vezes eu percebia que as pessoas que estavam ao meu redor não tinham esse compromisso, não tinham essa responsabilidade, e eu ficava olhando vista, né? Andando por vista, e eu ficava olhando de vista, falando, não tenho, mas eu gostaria de ter. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, que equipe, que coisa maravilhosa. Isso é demais, pessoas comprometidas, pessoas envolvidas. Aí Deus falou para mim assim, eu fui em oração, agradecer a Deus por isso. Aí Deus falou, mas pera lá, é por causa da equipe, eu tiro todo mundo então. A sua dependência está em quem? É bom caminhar em equipe, sim ou não? Sim, nós somos uma igreja que caminhamos em equipe, é fato. Mas a nossa dependência tem que estar no Senhor. O que move a nossa vida é Senhor. A vida de Deus, ela flui através da fonte que se chama Jesus. E essa é a nossa condição, e que faz da equipe sendo movida por Deus uma equipe forte, uma equipe dependente de Deus, uma equipe que sabe combater o bom combate. Essas são as palavras de Paulo, a salvação e o reino. Essa é a expressão dita para ele quando? No final da vida dele. Quando ele chegou lá, ele falou, combati. Quando ele chegou lá no final da vida dele, sabe o que ele disse? Ele disse, eu completei algo, eu completei a carreira. Completei. O que significa isso, completar a carreira? Está dizendo, eu passei por algumas coisas, eu tive uma trajetória. Você acredita que a trajetória de Paulo foi sempre situações conhecidas e que ele sempre tirou de letra? Não foi. Mas ele diz que mesmo mediante tudo isso, eu guardei a fé. Fala para o seu irmão do seu lado, fala, guarda a fé, irmão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, que mesmo mediante as dificuldades, ele não negou a fé. Abre para nós em Lucas, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesus disse assim, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está fazendo um alinhamento. Ele está fazendo, colocou a mão no arado, disse eu quero. Aí na hora que viu o que é, disse, agora não quero mais. Não quero mais não, mas pera lá, então você não está apto para isso. Amém? Ele está só mostrando uma maneira da gente identificar algo, a maneira da gente enxergar algo. Não que essa pessoa não esteja ou não poderá se tornar apto para aquilo, mas se pôs e tirou, existe um avanço. No 6º dia diz, o reino e a recompensa. E diante desse reino e recompensa, amados, nós vemos que você trabalhar por recompensa, quando você vai para o seu trabalho, você olha para a recompensa, sim ou não?
Quando a pessoa vai te contratar no novo trabalho e ela te mostra a quantidade de coisas que você vai fazer ou a função que você vai exercer, o assunto ele se torna: quanto que eu vou ganhar por isso? Sim ou não? Sim. Então o reino e a recompensa é a maneira de você entender, não pleitear, eu vou fazer para receber, não de certa forma, mas você pleitear dizendo assim: diante do reino de Deus, existem benefícios para aquele que testemunha Jesus Cristo? Existe. E Jesus ele faz questão de mostrar isso em inúmeras palavras, dizendo, diante da situação dele, para aquele que realizar, para aquele que fizer, vai receber. Não precisa chegar: cadê o meu contra-cheque? Não, ele é abundante, ele é riquíssimo, ele sabe, e ele está disponível para suprir. Suprir quem? Aquele que edificou o firme fundamento. Qual é o firme fundamento? Jesus, amém? Ele recompensa aqueles que propagam o evangelho da graça. E essa recompensa é quando ele voltar. É quando ele voltar, e ele traz isso. O último capítulo, para a gente finalizar aqui a nossa leitura da semana, diz: a recompensa dos vencedores. E aí traz alguns parâmetros, aonde diz que a salvação é um dom gratuito, amém? Aonde diz que junto com a salvação nós recebemos a herança, e essa herança também é um presente de Deus para você. Romanos 8:17. Em Romanos 8:17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos. Então nós chegamos no sétimo dia, onde entendemos que somos salvos, é presente, aonde recebemos herança, é presente, mas existe também ali uma recompensa, e a recompensa é para aqueles que entendem o que é ser ministros de uma nova aliança, ministros da graça, ministros de um fundamento chamado Jesus, amém? Muitos acreditam que a recompensa ela está baseada no suor, no esforço. O Samuel organizou todas essas cadeiras para nós sentarmos hoje aí. Não foi ele, já passou a bola, foi o Cícero. Organizou todas as cadeiras para os irmãos chegarem e procurarem uma cadeirinha e sentar. Mas quando se fala de recompensa, nós entendemos novamente, eu quero que você entenda isso. Assim como muitas coisas acontecem no nosso interior, e muitas vezes nós buscamos no exterior, quando se fala de recompensa, não é a organização do prédio, não é a organização da cadeira, não é isso, mas aquele que crê, confessares e crer será salvo. O confessar, ele é uma concordância, e o crer é a base. A recompensa está para nós hoje, que somos sacerdotes, povos eleitos, escolhidos de Deus, e ministros de uma nova aliança. Nós somos recompensados em trazer Jesus Cristo para o centro da igreja. Se é o que nós fazemos hoje para o reino, amado, é isso. Jesus, na sua caminhada você não via, não há registros dele ali organizando cadeira, pensando assim: eu vou levantar muitos discípulos, então eu vou construir um prédio. E Jesus passou 3 meses colocando bloco sobre bloco e pintando ele tudinho, dizendo: é aqui que eles vão estar reunidos amanhã. Não é isso o reino de Deus, apesar de que se faz necessário, amém? Se faz necessário pintura, se faz necessário organização, se faz necessário limpeza, se faz necessário. Mas a recompensa de Deus é para aqueles que confessam Cristo, testemunham Cristo. O que os apóstolos faziam? Eles eram testemunhas da crucificação de Jesus Cristo.
Amém? Então não pense, porque eu fiz mais, porque eu... Não fica pensando nessas coisas, porque isso de certa forma vai passar. Olha que bonitinho esses copinhos aqui na frente, lindos, né? A dona Rosa pegou, encheu, colocou um por um, contabilizou e falou: olha que isso, é lindo isso, é maravilhoso. Mas agora eu vou pedir para os irmãos se colocarem de pé, em nome de Jesus, aquele que puder. E o que vai acontecer com esses copinhos daqui a alguns minutos? Pereceu, passou. Mas aquilo que nós liberamos, Pedro um dia disse, Pedro e João, se eu não me engano, ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu vos dou. Essa fonte que nós temos, ela é insaciável, ela é inesgotável, não insaciável, mas ela é inesgotável. O que nós temos para com toda a nossa vida, e ela não seca. Os servos podem vir na frente, a banda também se posicionar. O que nós temos, amado, e é importante a gente entender o que vai acontecer com essas cadeiras após terminar esse culto. Vai cada uma para um lado. Mas quando nós olhamos para o reino de Deus e vemos a profundidade do reino de Deus, nós entendemos, nós compreendemos que aquilo no qual nós trabalhamos hoje, em Cristo Jesus, é aquilo que não perece. Amém?